Vídeo novo e hoje eu vou trazer para vocês 5 indicações de livros relacionados a temáticas históricas. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Caso você tenha interesse em continuar recebendo os nossos novos vídeos, sempre relacionados a temáticas históricas, aulas, curiosidades e indicações, já faça a sua inscrição. Assim, semanalmente, quando novos vídeos forem sendo postados aqui, você será notificado e não perderá nenhum dos nossos incríveis vídeos que são publicados aqui no nosso canal. Bem, vamos para o vídeo de hoje, onde eu selecionei 5 livros incríveis para indicar para vocês que têm interesse então nessa área da leitura, que é a leitura relacionada a temáticas históricas. Antes de indicá-los, eu gostaria de explicar para vocês quais foram os critérios. Quais foram os critérios que eu considerei para indicar esses 5 livros para vocês? Primeiro, eu escolhi todos os livros não muito extensos, porque eu sei que o dia a dia, a realidade do povo brasileiro é uma realidade difícil e não é todo mundo que tem tempo, não é mesmo? De ler livros muito extensos por aí, que as pessoas trabalham, estudam, têm as suas respectivas famílias para tomar em conta. Então, nessa indicação, nesse vídeo de hoje, eu selecionei 5 livros que podem ser lidos aí de uma forma mais rápida. Uma semana, 2, dependendo do seu ritmo de leitura, sem problema algum, você conseguirá lê-los. Então, o primeiro critério são livros não muito extensos, são livros um pouco mais curtinhos. Porém, isso nos leva para um segundo critério, que foi o critério com relação a conteúdo. Apesar de serem livros curtos, nenhum deles deixa de lado a qualidade do que está sendo abordado em seus respectivos trabalhos, tá? Então são livros curtos, porém são livros que com relação ao conteúdo não pecam em nenhum sentido, tá? E são todos livros com uma linguagem bastante acessível. Para você que tem interesse na história, ele é sem sombra de dúvidas, ou melhor, são ali indicações muito boas mesmo, certo? Então vamos para a primeira indicação do livro de hoje. Esse aqui eu não tenho em formato físico, eu tenho ele só em e-book, mas você encontra facilmente ele na internet. Ah, falando nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo aí links referentes aos livros que forem sendo indicados aqui. Caso você tenha interesse em comprar um desses livros, ou todos eles, ou alguns dos livros, vai ficar fácil para você, é só você acessar ali a descrição. Eu vou estar disponibilizando para vocês os links referentes a cada um dos livros que aqui forem indicados, tudo bem? Então o primeiro deles, tá? Eu não tenho ele físico, eu tenho só aqui a edição em e-book, tá no Kindle. Vou mostrar a capa para vocês, que é do historiador Nicolau Shevchenko. Esse aqui é um dos grandes clássicos, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, sem bater reflexo, aqui, pronto. É um dos grandes clássicos, certo, da historiografia brasileira, sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é a chamada revolta da vacina. O Shevchenko, ele vai trabalhar os antecedentes e os desdobramentos desse movimento popular que ocorreu em 1904 na então capital federal do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, durante a República Velha. É uma das obras referenciais sobre o tema, é um livro muito conciso, porém muito trabalhado, muito detalhado, traz bastante informação, ele traz muita curiosidade, ele traz muito detalhe, tá? Então é um livro muito bom. Então a primeira indicação, A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, produzido aqui, trabalhado, editado pela editora Unesp. Inclusive muitos dos livros que serão indicados aqui hoje são da editora Unesp. A segunda indicação, também da editora Unesp, certo? É um livro escrito pelo historiador francês Michel Vovelli. E esse livro que eu vou indicar para vocês, ele dialoga muito com a terceira indicação, já que ambos, certo, trabalham com a proposta de pegar um especialista em uma determinada área, no caso Michel Vovelli relacionado à Revolução Francesa, e eles fazem uma adaptação desse conteúdo, de toda aquela densidade que eles têm, para uma leitura mais tranquila, inclusive uma leitura até relacionada ao público infantil. No caso aqui, a Revolução Francesa explicada à minha neta, onde ele trabalha os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da França pré-revolucionária, quais são os desdobramentos dessa revolução, não só para a história da França, mas também para a história da humanidade. E aí ele faz também algumas relações ali entre a Revolução Francesa e como a Revolução Francesa causou ali, ou como ela impactou a nossa vida nos dias de hoje, certo? Então é um livro bastante interessante, uma proposta mais interessante ainda, que é essa dos grandes especialistas adaptarem o conteúdo que eles têm para um público mais infantil. Então, trabalhando nessa mesma linha, a terceira indicação vem para somar com essa proposta, que é um livro de um medievalista, um dos grandes medievalistas da história, que é um livro do Jacques Le Goff, que assim como Michel Vovelli, ele também escreve um livro trabalhando sobre a sua especialidade, que é a Idade Média,
só que a Idade Média explicada aos meus filhos. Então nesse livro ele aborda também as principais características da Idade Média, aquela divisão da sociedade em estamentos, o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana, as consequências disso, né, para as concepções existentes no período, para os aspectos culturais, trabalha a questão da imagem do guerreiro, do cavaleiro. Então ele vai na mesma direção do livro indicado anteriormente, do Michel Vovelli, que fala sobre a Revolução Francesa. Então essa é a terceira indicação que eu tenho no vídeo de hoje. A quarta indicação é de uma historiadora brasileira, cara, uma moça chamada Emília Viotti. E esse livro dela é um livro que vai falar sobre a abolição, a história do movimento abolicionista no Brasil, também produzido pela editora Unesp. E olha, vou ser sincero, hein? Um dos melhores livros sobre a história do movimento abolicionista no Brasil. Apesar de não ser um livro extenso, cara, é um livro muito rico em termos de informações. Muito rico, mas muito rico mesmo. Ele trabalha o abolicionismo, ele trabalha esse movimento longo, protelado, demorado, arrastado, que levaria ao fim da escravidão no Brasil dentro das suas inúmeras possibilidades. Então, desde as intrigas políticas existentes ali no período, até os diferentes envolvidos nesse processo, das principais leis abolicionistas, então a Lei Feijó, a lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, até chegar à Lei Áurea, trabalha as mudanças, né, que o país foi passando ao longo desses anos todos que levaram ao fim da escravidão. Então é um livro muito bom, e muito completo sobre o tema. É um livro surpreendente, cara, é um livro surpreendente. Se você tem interesse em realmente saber um pouco mais sobre o tema, esse livro, A Abolição, da Emília Viotti, sem sombra de dúvidas, é a melhor indicação que eu posso te dar aqui no momento. Isso nos leva para a nossa última indicação do vídeo de hoje, que é um livro que quem indicou para mim foi minha mãe, quando eu era jovem, né? É um livro que trabalha a história do mundo a partir de uma temática, que são as bebidas, né? A história do mundo em 6 copos. Esse livro é muito legal também para você que gosta de história, porque o autor do livro, ele faz todo um apanhado da história da humanidade, certo? Da história do mundo mesmo, da civilização, só que ele trabalha com um eixo temático, né? E o eixo temático que ele trabalha são as bebidas. Só para deixar vocês aí um pouquinho curiosos sobre quais são as bebidas, ele trabalha aqui então com 6 bebidas. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Então, para trabalhar com a Mesopotâmia e o Egito, ele trabalha com a cerveja, certo? Ele conta a história da Grécia e de Roma a partir da história do vinho. Para trabalhar o período colonial, ele vai falar sobre os destilados. Sobre o iluminismo, ele utiliza-se do café. Para trabalhar o imperialismo, sobretudo o imperialismo britânico, ele trabalha com o chá. E depois ele vai falar da ascensão e da hegemonia norte-americana, utilizando-se para isso da Coca-Cola. Então, esses são os 5 livros que eu gostaria de indicar para vocês. Todos eles são muito bons, vocês podem ir atrás deles sem medo, certo? Estou dando a minha garantia de qualidade. Todos são livros curtos, rápidos de serem lidos, porém que em nenhum momento deixam de lado a qualidade. Então essas foram as minhas 5 indicações, espero que tenha sido útil de alguma forma. Deixem o like caso tenham gostado do vídeo e deixem aí nos comentários se gostaram de algumas das indicações que aqui foram dadas e se já tinham ou não lido alguns dos livros que foram apresentados aqui. Bem, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos agora na quarta-feira, não é mesmo? Onde eu trarei um outro vídeo para vocês. Nos vemos na próxima. Até logo mais. Fui.